Olá pessoal, professor Ernesto Oliveira na área. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal no YouTube e hoje vou trazer um vídeo para vocês falando de resolução de questões de efeitos biológicos das radiações. Vou trazer tanto questões comentadas como um pouco da teoria desse assunto que eu trago no meu curso completo de radiologia para concurso público. Bom, as principais características dos efeitos biológicos das radiações e quais são eles? Aqui nós temos os efeitos estocásticos, determinísticos, somáticos, genéticos e teratogênicos. Cada um desses efeitos, eles têm uma característica específica deles, pessoal. Por exemplo, nós vamos entrar em detalhes futuramente, mas o que eu quero que vocês levem nessa aula de agora em diante é que os efeitos estocásticos, eles independem de uma dose para acontecer. É uma probabilidade, é uma chance de acontecer. Ele pode tanto acontecer na primeira irradiação, como passar a vida toda sendo irradiado em uma dose pequena e não ter nenhum efeito. Já o determinístico, ele é o contrário dos estocásticos. Existe um limiar. Eu sei que a partir de tal dose, de tal Gray, eu tenho uma causa. Ou seja, eu sei que uma dose causa um efeito, um determinado efeito. E isso é uma certeza, não é uma probabilidade. Já os somáticos, genéticos e teratogênicos são os tipos de efeitos que vocês vão acertar por anulação. Ou seja, o que é um, eu sei que não é o outro. Professor, como é que isso se aplica na prática? Calma, vamos ler aqui. Os somáticos são aqueles que não são transmitidos para as linhagens seguintes e dividem-se em imediato e tardio. Esse é um detalhe do efeito somático. Ele pode ser tanto imediato como pode ser tardio e ele não é transmitido para as linhagens seguintes, para a minha futura geração. Já o efeito genético são transmitidos para as minhas linhagens seguintes, ou seja, o somático não transmite para a minha futura geração, já o genético ele transmite. Por onde que isso acontece? Por alterações induzidas no DNA. Já os teratogênicos são os efeitos que ele não atinge a genitora, a mãe. Ele atinge principalmente o feto, os embriões. Tanto é que o nome teratogênico vem de teratogênese, que é o estudo dos gênitos. Então, a exposição de embriões ou fetos à radiação vão gerar os efeitos teratogênicos. Genético, a gente vai ter o efeito transmitido da mãe para o filho ou do pai para o filho. Já o teratogênico não é transmitido nem do pai para o filho, nem da mãe para o filho. Nós temos diretamente o embrião sendo atingido, ok? Bom, aqui há uma divisão entre efeito biológico das radiações, classificação e tipo. Classificação de efeito biológico é uma coisa, tipo de efeito biológico é outra coisa. E esse aqui é um assunto que nós normalmente não é abordado no nosso curso de técnico ou tecnólogo em radiologia, que os efeitos eles são divididos em classificação e em tipo. Determinadas questões você vai saber resolvê-las de imediato só pelo seu enunciado, que vai perguntar se ele quer classificação ou se ele quer um tipo. Geralmente, no nosso estudo acadêmico, nós sabemos que os efeitos biológicos da radiação são 5. E aí vem lá, estocástico, determinístico, somático, genético e teratogênico. E não, há os efeitos, mas há uma divisão entre eles. Existe classificação e existe tipo. Classificação de efeito, existe o estocástico e o determinístico. Tipos de efeito, eu costumo de batizar de SGT ou sargento, para ficar mais fácil para decorarmos. Os tipos, que é o sargento, ele é dividido no somático, genético e teratogênico, como nós já vimos a classificação e o principal característica de cada um deles no slide anterior. Vamos aqui
para um conceito mais teórico. Determinístico é a irradiação total localizada de um tecido gerado que provoca um grau de morte celular. Não é compensado pela reposição ou reparo com prejuízos detectados no funcionamento do tecido do órgão. E aqui é o pulo do gato. Uma determinada dose causa um determinado efeito. Eu tenho a certeza dessa relação, dose-efeito. Já o estocástico é uma probabilidade, grave esse nome, efeito estocástico, probabilidade. Determinístico determina a dose e um efeito. Então, o estocástico é uma probabilidade de ocorrência. Ela é proporcional à dose de radiação recebida sem a existência de um limiar. Ou seja, não é possível estabelecer um limite de dose, nem para mais nem para mínimo, ok? Isso significa que em doses pequenas ou alta podem causar, há uma chance, há uma probabilidade de causar. É uma relação entre dose e probabilidade. É como se fosse uma loteria. Você tem ou não a chance de ser premiado na loteria, de adquirir um efeito estocástico. E aqui nós temos um gráfico que vai exemplificar isso muito bem, de efeito estocástico e efeito determinístico. O efeito estocástico, gente, é a probabilidade, é a chance da dose e da probabilidade de acontecer o efeito. Eu sei que uma determinada dose pode produzir um determinado efeito, mas se eu aumentar essa dose, eu tenho a probabilidade de aumentar o efeito, como você vê aqui no gráfico. Quanto maior a exposição, maior a chance. Como eu te disse, é uma loteria. Quanto mais vezes você joga na loteria, mais chance você tem de ganhar na Mega Sena. Então, o efeito estocástico é uma probabilidade, é uma chance. Já o efeito determinístico, ele começa a acontecer a partir de um limiar. Existe uma dose mínima para começar a acontecer o efeito determinístico. E eu sei que determinada dose vai causar um determinado efeito, isso é uma certeza. Quanto maior a dose, com certeza maior o efeito. Vamos ver isso na prática. A primeira questão vai tratar da classificação de efeito. E nós já aprendemos que a classificação divide entre determinístico e estocástico. Ok. O enunciado diz: em radioproteção, como são denominados os efeitos biológicos das radiações ionizantes, caracterizadas por uma relação determinada entre dose e efeito, variando muito pouco de uma pessoa para outra, e que aparecem quando a dose alcança ou ultrapassa um determinado valor ou um limiar de dose. Nós temos aqui as alternativas: letra A, estocástico; letra B, antagônicos; letra C, radioprotetores; letra D, determinísticos; e letra E, diretos. Na sua opinião, pelo que a gente viu, qual é o gabarito da questão? Determinístico, isso mesmo. Por que, professor? Porque ele está perguntando aquele efeito biológico que é caracterizado por uma determinada. Eu disse para tu decorar essa palavra, determinada, determina uma dose, e eu sei qual é o efeito. E o enunciado ele traz esses três nomes: determinado, dose e efeito. E ainda traz ainda mais no seu finalzinho, quando ele diz que a dose alcança ou ultrapassa um determinado valor. Quando eu digo que ela alcança ou ultrapassa um determinado valor, eu estou falando de limiar de dose. Questão 2 diz o seguinte: são efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de limiar. Isso significa que doses pequenas abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de radioproteção, elas podem induzir a tais efeitos. A descrição citada refere-se a qual efeito biológico da radiação? Os efeitos estocásticos, os determinísticos, os somáticos, os genéticos ou hereditários, ou aqueles imediatos e tardios?
Na sua opinião, qual é o gabarito dessa questão? Pessoal, a resposta certa é efeito estocástico, porque o enunciado traz probabilidade, a ocorrência, então traz tudo aquilo que a gente já viu, e ainda mais, ele diz que não existe um limiar, pode ser uma dose mínima como uma dose alta, e também depende da frequência. Uma única vez você pode ser sorteado, como você pode tentar a vida toda e não ser sorteado, ok? Então, letra A é o nosso gabarito. Agora nós vamos para os tipos de efeitos biológicos das radiações. Lembra do sargento? Começamos pelo somático. Os somáticos são aqueles que surgem apenas nas pessoas, na pessoa que sofreu a exposição à radiação, não afetando futuras gerações. A gravidade desses efeitos depende basicamente da dose recebida e da região atingida. Não afetam futuras gerações e dependem basicamente da dose recebida e da região atingida. Então, esses são os termos que você deve levar para a sua prova, que você deve aprender agora, que os somáticos não afetam a futura geração e que depende basicamente da dose recebida e da região atingida. E nós vimos que os somáticos eles são divididos em dois. Nós temos os somáticos imediatos e os somáticos tardios, ok? Já os efeitos genéticos são os efeitos que é transmitido aos descendentes dos indivíduos irradiados por alterações introduzidas na molécula de DNA. Afeta diretamente na molécula do DNA, mas eles precisam de um transmissor, ou seja, é transmitido do indivíduo pai ou indivíduo mãe para o DNA. Já o teratogênio ele não tem um transmissor. É o tipo de efeito biológico da radiação que podem ocorrer a partir da exposição do embrião ou do feto à radiação, determinando a alteração na formação do organismo e não deve ser confundido com o efeito genético. Um exemplo hipotético disso, gente, é a gestante ser submetida a uma alta dose de radiação, seja na tomografia, seja no raio-x, seja até mesmo na medicina nuclear. Só que a radiação não passou da mãe para o filho. Vamos supor que a gestação é um caso hipotético, não foi identificada e a mãe teve o abdômen exposto à radiação. A radiação entrou no corpo da mãe até atingir o abdômen, o feto lá no útero. Então o útero ele sofreu essa alteração genética, onde alterou o embrião, o DNA do embrião ou do feto, certo? Ou seja, a mãe saiu ilesa daquela radiação, não teve demais complicações, porém o DNA do feto ele foi atingido naquela única exposição. Nós temos ali provavelmente um efeito teratogênico com classificação de efeito determinístico ou efeito estocástico, ou seja, o efeito ele é teratogênico, mas ele pode ter sido determinístico ou estocástico. Se dependendo da dose, dependendo do centigrade ou do Gray, o feto ele teve determinado efeito, eu sei que a dose foi X e o efeito causado no feto foi um efeito que já é conhecido pela ciência. Eu já sei que aquele efeito causa isso. Então, aquela dose, aquele efeito ele foi teratogênico com classificação determinística. Porém, se foi uma dose que não teve um limiar, foi abaixo do limiar de dose e causou o efeito teratogênico, a gente tem ali um efeito estocástico, ok? Creio que deu para entender bem essa relação entre classificação e tipo, efeito teratogênico e classificação determinística e estocástica. Vamos para a prática. Terceira questão. São efeitos biológicos das radiações ionizantes. Letra A, termoluminescente e termoiônico. Letra B, termoluminescente e somático. Letra C, termoiônico e genético. Letra D, somático e genético.
Bom, letra A, termoluminescente não é um efeito. Letra B, termoluminescente não é um efeito. E letra C, termoiônico não é um efeito. Por exclusão, sobe o gabarito da questão, letra D. Quarta questão, os efeitos teratogênicos são aqueles que, lembra que eu acabei de comentar e dei uma longa explicação sobre efeito teratogênico? Então, letra A, não são transmitidas as linhagens seguintes, podem ocorrer a partir da exposição de embrião ou feto à radiação, determinando a alteração na formação do organismo. Letra C, não determinam mutação genética. Letra D, são transmitidos aos descendentes dos indivíduos irradiados por alteração introduzidas na molécula de DNA. E letra E, não tem relação com radiação ionizante. Eu quero a alternativa correta. E nós vimos que quando se trata de exposição de embrião e de feto, é efeito teratogênico. Então nosso gabarito é letra B, ok? A letra A seria o que, professor? Os somáticos, que não é transmitido para a linhagem seguinte. A letra C, mutação genética, efeito genético hereditário. Letra D, são transmitidos aos descendentes de indivíduos irradiados, alteração do DNA. Bom, se tem um transmissor, indivíduo irradiado, que afeta o DNA da molécula, efeito genético ou teratogênico, ou efeito genético hereditário. E letra E, não tem relação com radiação ionizante, então não tem esse efeito biológico das radiações, porque se é das radiações, lógico que precisa de radiação ionizante para acontecer. Quinta e última questão. Os efeitos genéticos são aqueles que não são transmitidos às linhagens seguintes, podem ocorrer a partir da exposição de embrião ou feto, não determinam mutação genética, são transmitidos aos descendentes dos indivíduos irradiados por alteração introduzidas na molécula de DNA, ou letra E, não tem relação com radiação ionizante. Bom, como nós vimos, os efeitos genéticos eles são transmitidos através do DNA. Gabarito certo, letra D, ok? Pessoal, se você nos acompanhou até aqui, parabéns, agradeço. Se você gostou das questões comentadas, do conteúdo que foi repassado, dá um like aqui no nosso canal, dá uma força, segue a gente nas demais redes sociais, Instagram e Facebook. E uma coisa que eu vou te pedir, se não for demais e tu quer continuar recebendo conteúdo de qualidade diariamente, de forma gratuita, entra lá no nosso grupo secreto no Telegram, é um grupo exclusivo, ok?